nós. Nós estamos estudando o tema Força de Deus no Sofrimento. Vamos fazer uma leitura bíblica. Gênesis capítulo 17, versos de 1 a 4. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosas nações. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje. Que o Senhor esteja abençoando a todos que vão ouvir, ó Deus, a mensagem da Tua palavra, falando aos nossos corações, ó Pai, nós possamos sentir essa alegria da Tua presença, nos sentir seguros em Teus braços, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui, pela nossa vida, como o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. E que o Senhor abençoe cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos há pouco, hoje é tempo de louvar a Deus. E por que nós podemos cantar isso? Porque nós estamos seguros nos braços de Deus. E aqui diz o texto: anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. A mensagem de hoje, ela se refere a esse tema, caminhando no sofrimento. E nós vamos entender que o sofrimento não é algo que deve nos paralisar. Não sei quantos lembram da frase que nós dissemos na semana passada, a frase que diz: nada é mais importante do que aprender a manter uma vida com propósitos em meio à adversidade da dor. Ou seja, é fato que o sofrimento existe, que as dificuldades existem, mas na vida do cristão, o sofrimento não vem para nos paralisar, para nos diminuir. Como nós lemos no Salmo 34, versículo 1, nossa frase deve ser: bendirei o Senhor quando não tiver sofrimento? Não, bendizei ao Senhor, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. E aí na semana passada nós falamos um pouquinho sobre esse tema. Uma parte da mensagem falava a respeito de que o sofrimento, nesse sentido dele nos ajudar, de nos transformar, ele transforma as nossas atitudes em relação a nós mesmos, ou seja, nós somos aprimorados. Nós falamos que o sofrimento fortalece o nosso relacionamento para com Deus, que é no sofrimento que nós conhecemos melhor a Deus, e que o sofrimento também é um pré-requisito para ajudarmos as pessoas, ou seja, sermos mais úteis para as pessoas. Percebemos que a necessidade dos outros também passando pelo sofrimento. A importância desse tema, nunca se ouviu falar tanto, né, de dificuldades, de sofrimento, e muitos estão abatidos, abalados. E nós precisamos falar sobre todos os temas e também sobre esse consolo. Dissemos que é um tema muito recorrente. E às vezes quando um tema é muito recorrente, a gente fica com aquela sensação: eu já sei, eu já ouvi. Mas
não adianta, eu não estou sentindo, né? Seguro nos braços, mas não estou sentindo. Deus é meu protetor, mas não estou sentindo. Mas não é por isso que a gente vai deixar de falar. Embora estudar sobre esse tema não vai resolver o problema de todo mundo, mas falando um pouquinho, ouvindo a mensagem de Deus, às vezes sem a gente menos perceber, a gente está lá no subconsciente, né, se fortalecendo, e assim a gente está aprendendo, e assim a gente está buscando a transformação. Falamos que o sofrimento atinge a todas as pessoas, que o sofrimento ele é bem complexo, atinge de formas diferentes cada um de nós, e nesse quesito da questão do sofrimento ser diferenciado, a gente poderia dizer por que isso acontece. Aí nós falamos a respeito de que nós estamos talvez desacostumados ou, de certa forma, com uma perspectiva, uma expectativa de que os problemas vão ser todos solucionados, né? Aquela ideia de busca pela felicidade, prazer, e qualquer coisinha a gente já vai sentindo dor. Ainda mais quando é uma coisona, né? Aí a gente fica mesmo com certas dificuldades. Enquanto para o mundo o impacto é estranhamento, revolta e ruína, para o cristão o impacto do sofrimento tem que ser transformação, purificação e até gratidão a Deus, glorificar o nome de Deus. Essas fraquezas nos ajudam. Uma pergunta: como podemos, de fato, de modo prático, enfrentar e atravessar o sofrimento que nos sobrevém? A resposta é bem simples, mas nem sempre a resposta, digamos assim, simples, ou a resposta que deve estar na nossa mente, é a primeira resposta que vem. Muitos respondem a essa pergunta dizendo que nós devemos evitar os pensamentos negativos. Está passando por dificuldade, é porque você está muito estressado, vai tirar umas férias, fazer exercícios físicos. Ou seja, muitas vezes nós somos levados a pensar que o foco deve estar nas nossas próprias emoções. Controle as suas emoções, fuja do sofrimento. Até mesmo aquela ideia de aprenda a aceitar as coisas como elas são. Tudo isso não está errado. Mas essa pergunta não pode ser respondida dessa forma simplória. Como atravessar o sofrimento? Não é simplesmente tirando férias, não é simplesmente evitando pensamentos negativos, mas é lembrando dessa segurança, dessa proteção de Deus. Ou seja, caminhando com Deus pelo sofrimento. Caminhando com Deus. Então, qual é o nosso tema? Sofrimento. Sofrimento e a força de Deus. E o tema de hoje é caminhando. Caminhando no sofrimento. E o que quer dizer isso? Caminhando no sofrimento. Vocês já viram que a metáfora do caminhar, ela aparece várias vezes na Bíblia. E caminhar já é uma resistência. Como que nós podemos enfrentar as aflições? É desistindo? Não, é caminhando. O que diz lá o Salmo 23? Ainda que eu ande, ou mesmo que eu ande, pelo vale das trevas, pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Não temerei perigo algum. Viram como começa esse versículo? Ainda que eu esteja parado no vale sombra da morte, não, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nunca há uma parada. Estamos vivendo, passamos por dificuldade, e aí eu continuo caminhando. Essa metáfora da caminhada aponta para a ideia de progressão, de continuidade. E repare, os irmãos lembram que na semana passada eu dei o exemplo
de duas pessoas reagindo ao sofrimento, do Neymar e uma jogadora de futebol, acho que ela é escocesa, futebol feminino. São duas formas de se receber o sofrimento. Ou só num toque, né, que eu disse, só encostaram no Neymar e ele saiu rolando com a cara de quem estava quase morto. Ou com a outra jogadora que deslocou o joelho, saiu totalmente, e ela começa a dar soco para colocar o joelho à força no lugar. Não procure esse vídeo na internet que é feio. Essas duas atitudes são duas atitudes extremas e podemos até dizer atitudes erradas. O mundo mais antigo, ocidental, tinha essa visão do sofrimento, ou seja, o sofrimento era algo que tinha que ser simplesmente encarado. Eu falei ao contrário, o mundo ocidental já é o nosso aqui. No mundo antigo, nos povos antigos, o sofrimento tinha que ser aceito sem vacilar e sem grande comoção, que é a ideia da mulher batendo no joelho. Veio o sofrimento, eu encaro, eu luto, eu não nem faço de conta que ele nem existe. Já o mundo ocidental de nós agora, o contemporâneo, ele encara o sofrimento como algo que você tem que se esconder dele. É igual uma chuva que você evita, você se esconde. O pensamento cristão tem que fugir desses dois extremos. Nós nem temos que ser supersensíveis a dores e nem também dizer que ela não existe. O que nós temos que fazer? Caminhar com Deus pelo sofrimento. Não é dizer que ele não existe, não é dizer que não tem dor, não é dizer que é fácil, mas também não é parar, se estranhar de uma forma, exageradamente. Isaías 43, alguns versos de Isaías 43, 2, 3 e 5. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, porque eu sou contigo. O caminhando está aqui, não está? Quando passares, da ideia de caminhar, de andar, de velocidade. As metáforas água e fogo, enchente, incêndio, elas são termos de adversidade. E o que o texto diz? A promessa de Deus, eu serei contigo. A promessa de Deus, eles não te farão submergir. Quando passa pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Às vezes a gente não para meditar, né? Como é que você está passando pelo fogo e a chama não arde? Como é que você está passando pelas águas, mas você não afoga nessas águas? Essa passagem, sempre a gente lembra em primeiro lugar que aqui a ideia de passar, né? Não existe uma promessa que os crentes estão livres das tribulações. Deus diz, quando passares, e não se passares pelo fogo. Quando passares. Isso parece uma coisa boba, mas mais uma vez, é aquela ideia de, não, eu vou estar livre. Na minha casa não chega o problema, na minha casa não vai chegar o sofrimento, na minha casa não vai chegar a tempestade. Não é não chega, é quando, né? Todas as casas. E nós não sabemos qual também. Como será? Mas além de saber disso, o mais importante é saber dessa promessa de que Deus vai nos poupar.
A promessa é que Deus estará conosco, caminhando ao nosso lado em meio a tudo isso. Aqui diz, eu serei contigo, no começo do versículo. Depois diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu Salvador. E termina aqui, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Essa diversidade não nos leva ao desespero. E aí é a diferença, irmãos, que nós falamos há pouco, enquanto aquele que não tem Deus, ele diante da dificuldade, diante do enfrentamento do sofrimento, ele perde totalmente a noção da vida, ele se desespera. Nós, em Cristo, na presença de Deus, somos poupados dessa dor, do sofrimento. E aí entra essa metáfora do fogo. Nós falamos um pouco sobre ela quarta-feira, da fornalha. O que acontece? O fogo, ele quer destruir. Mas ao invés de nos destruir, ele vem nos fortalecer. Como que isso acontece? O fogo pode amolecer ou derreter o metal, o ouro. Mas não vai incendiar a ponto de torná-los cinzas. Interessante essa ideia do amolecer, né? O sofrimento, a dificuldade dá uma amolecida na gente, mas não a ponto de destruir. Você não se torna cinzas. E aí qual é a parte interessante da ideia do metal? O metal, ele sempre vai ter alguma impureza. Esse ouro estaria misturado com impurezas. E esse fogo vai fazer com que ele se purifique. O fogo tenta destruir o metal, mas ele só consegue torná-lo mais puro. Que é essa estratégia que nós falamos na semana passada, o inimigo que tenta para destruir. Mas Deus prova para nos fortalecer, para nos firmar. Então o sofrimento é assim. Na passagem que nós estudamos quarta-feira, de 1 Pedro 4, de 12 a 19, lá diz, Pedro diz, não estranheis o fogo, que ele é destinado para provar-vos, alegrai-vos. Somos fortalecidos por Deus no sofrimento. E o cristão, ele testemunha, nós já falamos isso, ele testemunha no sofrimento, até pela sua atitude, pela sua reação ao sofrimento. Como você vê pessoas passarem por dificuldades, de forma a se manterem firmes em Deus, se manterem firmes, a perseverarem, a continuarem. Não estranheis o fogo. E essa passagem de 1 Pedro fala, não sofra como ladrão, mas se sofrer como cristão, glorifique a Deus. Quando nós passamos pelas adversidades, quando elas vêm sobre nós, e nós sabemos que elas vêm sobre nós porque nós vivemos num mundo caído, cheio de dificuldades, de empecilhos, nós sabemos que nós podemos glorificar a Deus por isso. É um chamado à fé muito forte, né, irmãos? Falar para a gente, quando estiver passando por dificuldades, não sofra, não pode doer. Né? Como não? Mas é um chamado à fé. E aí que a gente tem que reconhecer como a gente está fraco na fé, como a gente não tem uma fé que é exercitada. Podemos ver isso em relação, por exemplo, à santidade, no trato com as pessoas, na reação ao sofrimento, porque a nossa fé tem que ser prática. E nós cremos num Deus de amor, que nós devemos amar o nosso próximo, mas como é difícil praticar isso. Nós cremos que nós devemos andar em santidade, mas como é difícil viver, praticar isso. E até mesmo na questão do sofrimento. Como não, né? Assustar diante de certas dificuldades, certas doenças. Mas graças a Deus a gente tem vencido. E é assim que deve ser. Aí é um processo, irmãos, caminhar, é interessante a ideia do caminhar, né?
que é um caminhar? É um passo, depois outro passo, aí você olha para trás, parece que não andou nada. Continua, vai, devagar. É caminhar, é um passo, até vamos chamar de passo de tartaruga. Maneiras de se caminhar. Caminhar com Deus no sofrimento significa tratar Deus, como alguém presente ao nosso lado. Caminhando com Deus, tendo essa consciência da presença de Deus, que conforta, que nos faz até esquecer do que nós estamos passando. A gente lembra tantos exemplos bíblicos, como Paulo e Silas lá na cadeia, como que eles poderiam estar sorrindo, ou passando por dificuldades extremas de todo tipo, mas nunca deixando a alegria de servir a Deus. Caminhar com Deus, então, é tratar Deus, como alguém presente. Aí, olha a ideia. O que é tratar Deus como Deus? É como alguém que está presente em todo tempo, em todo lugar. Se o nosso Deus, ele se limita a um momento do nosso dia, ou na hora que a gente mais precisa, ele não está, que Deus é esse? É lembrar que Deus é Deus. Caminhar, como nós falamos, é algo simples. Consiste em passos e por longo tempo. Vamos voltar ao nosso texto. Gênesis 17 diz: eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Tem um comentário de Timothy Keller. Aliás, várias passagens e frases que eu estou lendo aqui fazem parte desse livro de Timothy Keller. Neste comentário ele diz que Deus não manda Abraão dê cambalhotas na minha presença, nem corra na minha presença, pois ninguém consegue fazer isso diariamente. Mas o que Deus manda? Anda na minha presença. Caminhar com Deus não é apenas um evento único, mas é algo diário, semanal. A gente poderia, não querendo diminuir o caminhar com Deus, mas poderia dizer que é um arroz com feijão, não é apenas um banquete. Banquete é bom, mas de que adianta você ter um banquete e depois não se alimentar mais? O que te sustenta? É um banquete que você vai, agora parece que nem faz tempo que a gente não vai no banquete, né? O que adianta você vai no banquete se você não tiver a sequência disso? O que te sustenta? É o dia a dia, é o que você come dia a dia. Eu não sei quanto a vocês, mas a gente faz lá, esquenta uns pãozinhos lá, né, na chapa, come um arroz esquentado, e aqui é uma delícia, é muito bom. É o que nos sustenta, que são os caminhados. Hoje cedo a gente estava falando que a adoração é simples em espírito e em verdade. A gente não é dependente de eventos grandes. A gente não sobrevive da alimentação do domingo, do louvor. Eu estava vendo o louvor aqui, poxa, a gente podia cantar, fazer culto todo dia, né? Tão bom, mas não pode, os irmãos às vezes estão com trabalho, não tem tempo, e etc, etc, etc. Por isso que a gente não sobrevive de um dia, de uma pregação, de um culto, mas é o caminhar com Deus. Caminhar, orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, obedecer todos os dias. Você viu que o texto diz? Anda na minha presença de qualquer jeito? E ser perfeito, não é difícil. Caminhar com Deus é possível. Adorar a Deus em comunidade, compreender que a vida cristã é essa participação integral, né, das coisas de Deus, é estar em comunhão. A gente falou há pouco que a gente olha na igreja, a gente sente falta de muitas pessoas, e a gente crê em Deus,
que isso é um momento que vai passar, porque muitas pessoas estão inseguras ainda. A gente vê que as coisas não voltaram ao normal ainda. As escolas, né? Quantas escolas só vão voltar ano que vem? Já anunciaram que vão voltar ano que vem. E a gente não sabe, até a igreja hoje está aberta, num dia fecha. Mas não podemos deixar de caminhar. Já pensou perder 2 anos? Não, agora não vou caminhar com Deus. Porque a igreja, eu não estou indo à igreja. Então a gente sabe que cada um aqui tem uma responsabilidade específica. E talvez mesmo não tendo essa comunhão em algum momento, por certas dificuldades, não se desligou do corpo da igreja. Falando da igreja presbiteriana do Jardim Maringá. E nós cremos que nós vamos em breve ter novamente a igreja cheia com outras pessoas, alguns voltando, outros vindo dos lugares, porque é o que nós precisamos. Se com Deus está difícil, sem Deus é impossível. E para que a gente esteja na presença de Deus, a gente precisa sim da igreja, precisa do caminhar diário. Se você não caminha na igreja no domingo, imagina sozinho durante a semana. Então faz parte nós estarmos em comunhão. E aí entra dentro desse tema, caminhar com Deus no sofrimento, a questão de que, por mais que a gente tenha falado, né, que nós vamos resistir, que nós vamos conseguir vencer, mas é um processo, irmãos, às vezes demora muito mais do que a gente imagina. Quantos de nós já passamos por uma enfermidade? E o tanto que demora, né? Às vezes não é de um dia para a noite que nós somos curados. E nós continuamos caminhando. E quando a gente menos esperar, nós estaremos todos com Jesus, estaremos curados. Pode haver momentos mais difíceis, sim. Mas Provérbios 4:18 diz que a vereda dos justos, a vida dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser completamente perfeito, dia perfeito, completamente claro. A gente está presenciando, né? Às vezes acorda não tão cedo e está escuro ainda, mas vai clareando. E de repente, a gente até esquece do que era o escuro. Manter as nossas atividades diárias, como nós já falamos, né? Estudando, buscando a Deus, mas sempre seguindo o caminho. Não existe uma receita, como eu disse no início, mas cada um pode sim encontrar a saída diante da necessidade que está enfrentando. A força de Deus no sofrimento. Hoje nós, então, irmãos, aprendemos. Eu gostaria que a gente pudesse ir para casa com essa lembrança. Que nós precisamos seguir adiante. Não há nada mais importante do que aprender a manter uma vida com propósitos em meio à adversidade e à dor. Ou seja, nós devemos seguir adiante. A vida com propósito. A gente vê tanta gente com vida com propósito em construir uma empresa, em ganhar dinheiro, em ser bom no esporte. Tudo isso é bom. E a gente lembra daquele versículo que fala: o exercício físico é proveitoso, mas a piedade é muito mais proveitosa. Porque lá fala que o proveito é para essa vida e para a outra. Da mesma forma que muitos encontram, e talvez até nós estamos encontrando motivação para outras coisas, nós não podemos deixar de caminhar. Qual a metáfora? Progressão, andar. Ainda que eu ande
não ainda que eu esteja parado no vale, ainda que eu ande, Deus estará conosco. Quando passares, ou seja pelas águas ou pelo fogo, eu serei contigo, porque eu sou o Senhor. Lembre da frase: trate Deus como Deus, um Deus que é presente. Eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. Para a gente concluir, vamos lembrar aqueles 3 pontinhos de Jonathan Edwards, num sermão intitulado Felicidade Cristã. Devemos e podemos sempre andar em felicidade. Por quê? Porque as coisas ruins concorrem para o bem. As coisas boas jamais serão tiradas. As melhores coisas estão por vir. Devemos sempre andar em alegria. Se é coisa ruim, podemos nos alegrar, porque vão concorrer para o bem do cristão. Se são coisas boas, as coisas boas jamais serão tiradas. Salvação, redenção, tudo que Deus nos dá. As melhores coisas estão por vir. E aí a esperança. Como é bom ter esperança. As melhores coisas estão por vir. Então eu me alegro, eu suporto mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Às vezes é difícil, mas só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho a gente toma vacina, só mais um pouquinho a gente tira a máscara, só mais um pouquinho a gente segue, e só mais um pouquinho Deus vai nos surpreender. Aquele problema que você está passando, daqui a pouco vai ser só uma história para você contar. É tão bom quando a gente pode dizer isso, né? Agora, nós não fiquem antecipando o problema. Vai acontecer isso. Viva daqui para frente. O que vier, com Deus nós vamos continuar caminhando. E nós não seremos abalados. Temos que ter paciência. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E que diante das dificuldades, do sofrimento, das dúvidas, nós possamos descansar, ó Deus. Confiar no Senhor, porque o Senhor é aquele quem nos sustenta. Ó Deus querido, que o Senhor faça nos lembrar que todas as vezes que vier a oposição contra nós, que nós, no lugar de assustar, estranhar, nós possamos caminhar, nós possamos prosseguir, ó Deus, certos de que o Senhor vai nos abençoar, ó Deus. Abençoe a nossa semana, abençoe as nossas vidas, ó Deus, cuide de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.